Dear colleagues, ladies and gentlemen. Muito bom dia, caros colegas. Vamos dar início à nossa reunião. Thank you. Good morning, everybody. Muito bom dia a todos, então. Vamos dar início à reunião de hoje, que terá um grande número de votações, por isso vamos tentar avançar rapidamente. Primeiro ponto, aprovação da ordem de trabalhos. Não havendo objeções, está aprovada a ordem de trabalhos. Sem alterações. Não há objeções? Muito bem. Segundo ponto, comunicações do Presidente. A Comissão ENVI terá a sua próxima reunião nos dias 17 e 18 de fevereiro e a sessão da tarde de dia 18 de fevereiro será anulada. Na quinta-feira à tarde não teremos reunião. Hoje temos a interpretação como habitual, disponível em 18 línguas. Não teremos estónio, lituano, maltês, eslovaco, gaélico e grego. E, como é habitual, a nossa reunião será transmitida via web streaming. Os dossiês desta reunião foram disponibilizados de forma eletrónica. Aprovação das atas do dia 1 de dezembro de 2015. As atas foram enviadas por correio eletrónico. Há alguma objeção? Não sendo o caso, estão aprovadas as atas. Passamos então para o próximo ponto. Objeções. Objeções que serão tratadas num debate comum. Eu pediria, em primeiro lugar, ao Sr. Bart Stas, um autor da objeção, que nos dê alguma informação. Muito obrigado, Presidente, caros colegas. Vijfsterrenbeweging. Het gaat om een bezwaar tegen de toelating. Trata-se de uma objeção contra 3 organismos geneticamente modificados. Temos o MON 8708 de Monsanto e outra objeção relativa a Crop Science. Sementes resistentes a glifosatos. E, no terceiro lugar, uma resistência a um glisofosfato específico. A objeção baseia-se em vários argumentos. Em primeiro lugar, em termos processuais. No dia 28 de outubro, o Parlamento rejeitou a proposta da Comissão sobre a introdução de OGMs em produtos alimentares e rações. E, na altura, solicitámos à Comissão que apresentasse uma nova proposta e que, entretanto, não aprovasse a introdução de novos OGMs e que não prolongasse autorizações antigas, até se chegar a um acordo entre os co-legisladores. A rejeição, que espero eu seja hoje aqui aprovada e mais tarde em plenário, pretende destacar a posição do Parlamento Europeu, tal como formulada no dia 28 de outubro do ano passado e que foi aprovada com uma maioria de votos. Estes 3 OGMs são todos resistentes ao glifosato. E já falámos aqui no Parlamento sobre os estudos que existem
por um lado, da Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, a EARC, na sua sigla em inglês, que diz que o glifosato pode provocar o cancro. E, por outro lado, há um estudo da EFSA que diz que não há qualquer perigo. Ou seja, não há unanimidade. Estas duas organizações não têm a mesma posição e isto levou a alguns problemas até no Conselho de Administração da EFSA, porque não é hábito a EFSA opor-se a posições de instituições com uma reputação como a EARC. Há muitos cientistas que contestam esta posição da EFSA. Há uma grande incerteza e, a nosso ver, antes de serem aprovadas estes 3 OGMs resistentes ao glifosato, devemos refletir um pouco mais sobre aquilo que está a acontecer. Há cerca de um mês, caros colegas, tivemos um debate na nossa comissão e depois no plenário sobre a objeção contra um outro OGM. E há uma carta do vice-presidente Andreu Cautis, de 8 de janeiro, uma carta enviada a uma organização britânica, ou uma carta de uma organização britânica de investigação sobre o cancro, alertando para o facto destes 3 OGMs poderem ser perigosos, apresentando elementos separados para cada um destes OGMs. Ora, a EFSA não leva em consideração o efeito de acumulação dos vários elementos que podem provocar o cancro. Uma instituição de investigação sobre o cancro da Alemanha considerou que, de facto, podemos ter uma acumulação de glifosato e substâncias que combatem pragas vegetais que surgem na carta também. Reconhece que pode haver uma sinergia, ou seja, uma acumulação destes fatores negativos e que isto tem que ser investigado. E, caros colegas, chama a atenção também para o seguinte: os métodos de investigação para este efeito de acumulação ainda têm que ser desenvolvidos. Por isso, atualmente, não há uma investigação sobre este efeito de acumulação, não há certezas quanto às causas ou os efeitos que podem ter a combinação dos glifosatos com os pesticidas. Não sabemos bem qual é o efeito na saúde e por isso devemos ser cautelosos e rejeitar esta autorização. Porque esta combinação de glifosato e outras substâncias poderá ter um nível elevado de toxicidade e provocar tumores, etc. Ou seja, caros colegas, há motivos suficientes para a rejeição da autorização a estes 3 OGMs e penso que podemos votar em conformidade aqui depois em plenário. Muito obrigado. Sr. Guillaume Balas, do grupo SID. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido porque o essencial já foi dito pelo colega. Nós encontramos-nos no momento em que vemos que há um debate e que há preocupações sobre o ambiente na Europa, até a nível das instituições europeias. E a questão dos perturbadores endócrinos, uma questão importante na atualidade, as críticas à Comissão pela sua falta de ação, tudo isto nos mostra que estamos num período muito específico e que nós não podemos cometer erros. E enquanto deputados, o erro seria deixar a Comissão fazer o que entender no campo dos OGMs. Não se trata aqui de um debate a favor ou contra os OGMs. Não é essa a questão. A questão é a seguinte: será que a Comissão pode continuar a validar a comercialização de OGMs
sem ouvir a posição do Parlamento Europeu. Ora, nós aprovámos por maioria um pedido no Parlamento Europeu, um pedido para que a Comissão nos apresentasse um novo método, porque nós rejeitámos a renacionalização da comercialização de OGMs e por isso pedimos uma nova proposta para um debate em conjunto. Ou seja, este não é um problema jurídico, é um problema político. Nós representamos os povos europeus e enviamos um pedido à Comissão, que é um poder executivo e é apenas um poder executivo, e nós pedimos à Comissão que desse resposta a um pedido e a Comissão recusa-se a fazê-lo e continua a validar OGMs quando sabemos hoje que não há certezas científicas relativamente ao efeito junto da saúde humana, devido ao efeito de acumulação, como foi aqui já referido. Por isso, nós temos que ser muito sensatos e temos que voltar a enviar este sinal forte, rejeitando estas propostas, aprovando as objeções para dar resposta aos pedidos dos cidadãos, que são cada vez mais exigentes nestes temas e, a determinada altura, teremos que analisar aprofundadamente a questão dos OGMs para podermos ter uma posição mais global. Mas, neste momento, não podemos aceitar aquilo que é feito pela Comissão e, se não, daqui a alguns anos, teremos que voltar a analisar a forma como o Parlamento Europeu se posicionou na autorização de comercialização de OGMs. Sì, grazie Presidente. Muito obrigada, Presidente. Bom, eu associo-me àquilo que já foi dito pelos colegas e que já foi muito completo. Necessidade de, em relação àquilo que hoje se tornou uma prática e deveria ser uma exceção, ou seja, este procedimento para a adoção de OGMs, nós temos de abordar isso, temos de ter a coragem, como disse o colega Balas, de aprofundar este tema. É necessário que a Comissão avalie de forma atenta quais poderão ser as respostas a este tema, porque isso é pedido pelos cidadãos. Há muita preocupação, aliás, pelas razões já aqui referidas pelo colega Stais, preocupação, nomeadamente do ponto de vista científico, porque todos estes OGMs exprimem proteínas que são resistentes ao glifosato. E o glifosato foi definido como provavelmente cancerígeno para a saúde humana por parte do IARC. E por isso há dados concretos para que o inquérito avance e para que o processo de autorização dos OGMs se torne mais democrático. Para concluir, gostaria ainda de dizer que é muitíssimo urgente e que com este mecanismo, ou seja, as nossas objeções às novas autorizações, nós enviamos, de certa forma, uma mensagem à Comissão para que ela leva a sério as posições do Parlamento. Eu lamento dizê-lo, mas aquilo que vemos no passado com a questão de autorização de um OGM, mesmo antes da votação na plenária, ou seja, da confirmação da posição do Parlamento na plenária, é claramente algo inaceitável. E por isso eu espero que a Comissão registre a posição do Parlamento e que nós, unidos, nos façamos ouvir para resolver rapidamente esta situação. And now... Muito obrigado. Mais alguém pretende intervir? Sr. Fjellner. Obrigado, Sr. Presidente. Estas objeções aos atos delegados têm que ser levadas muito a sério. Precisamos de critérios muito concretos para saber quando devemos apresentar uma objeção. E os critérios são simples. No fundo, há dois critérios. Ou a Comissão ultrapassou o seu mandato e, assim sendo, o Parlamento diz não, ou, em segundo lugar, a Comissão claramente não leva em consideração as posições da comunidade científica e o Parlamento deve dizer não. E, neste caso, nada disso aconteceu. Sabemos muito bem. Mas os verdes e outros inventaram novos critérios, os seus próprios critérios. Em primeiro lugar, uma questão processual.
mas tiveram até que reescrever a história para inserir aqui esse critério. Primeiro, dizem que nós rejeitámos, o que é verdade, nós rejeitámos uma proposta que permitia aos Estados-membros individualmente proibir importações de OGMs. E por isso agora dizem que não podemos fazer isto. Mas, se voltarmos a analisar aquilo que aconteceu, havia diferentes razões nesta Comissão Parlamentar para essa rejeição. Alguns, como eu, aceitaram essa rejeição porque não se facilitava suficientemente a proibição de importações, outros para evitar a fragmentação do mercado interno, mas agora os verdes dizem que têm uma outra razão e que a sua razão é a razão verdadeira. Em segundo lugar, avançam com a questão dos glifosatos e dizem que estes OGMs são mais resistentes ao glifosato e por isso devemos rejeitá-los. Mas não dizem que os glifosatos, apesar de levantarem preocupações, ao abrigo do REACH, é uma substância autorizada, de acordo com a nossa legislação. E a EFSA concluiu que não há exposição dos seres humanos a níveis que tornem a substância cancerígena. É uma substância que levanta preocupações, mas é uma substância legal na Europa. E agora quer-se proibir a importação destes OGMs porque os países terceiros utilizam essa substância que é legal na Europa. Obviamente que não se trata aqui de questões processuais ou critérios. A questão é a seguinte: quando procedemos à votação de rejeição da nova proposta sobre a limitação de importações ou de permitir aos Estados-membros individualmente proibir essas importações de OGMs, falou-se na altura também na introdução de uma moratória quanto à autorização de OGMs. E os verdes perderam essa votação. E esta comissão decidiu que não teríamos essa moratória. E agora, pela porta do cavalo, dizem não a todas as autorizações para tentar voltar a introduzir essa moratória. E isso não pode ser. Não pode ser. Não podemos fazer estas coisas assim. E por isso, a única coisa sensata que esta comissão pode fazer é rejeitar estas propostas. E não há outra possibilidade. Por isso eu peço a esta Comissão Parlamentar que rejeite estas 3 objeções. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Girling. Obrigada, Presidente. Eu devo dizer que estou de acordo com tudo o que o Christopher disse. Salientaria o seguinte: os motivos processuais para esta objeção não são válidos. É a segunda vez que analisamos estas questões processuais, alegadamente processuais, porque a plenária pediu um novo relatório. Isto não significa que há fundamentos para fazer estes pedidos. Bart Stas disse que o Parlamento Europeu pediu uma nova proposta e, assim sendo, a Comissão está em plena infração processual. Isto não é verdade. Quantas declarações da Comissão e resoluções do Parlamento à Comissão sobre inúmeras questões passaram pelo mesmo procedimento? Sim, nem sempre conseguimos aquilo que queremos, mas isso não é um erro processual. E se as coisas continuarem assim, ou seja, se perdermos tempo com estes debates, o Presidente interrompe a Sra. Girling. Há um problema com a interpretação para francês. Já está a funcionar muito bem. Cara colega, pode continuar. Bom, ou seja, esta não é uma questão processual. E como esta questão vai voltar a surgir sempre que houver uma autorização, como esta questão vai voltar a surgir sempre que houver uma nova autorização, eu vou apresentar uma proposta para que estas questões não possam ser consideradas como questões processuais. E estou aberta a debates sobre todas estas questões, mas, por favor, não avancem com estes disparates
processuais. É a questão dos glifosatos. Nós já falámos desta questão tantas vezes. Não vou voltar a ter este debate aqui porque todos queremos avançar. Mas o glifosato já foi analisado pela EFSA e pela AIRC, e sim, as posições são diferentes. Agora, a EFSA é a instituição de referência para a Comissão e o Parlamento. Podemos, obviamente, analisar a posição da AERC, na sua sigla em inglês, e podemos encontrar aí argumentos. Sim, é verdade. Mas não é a referência para o Parlamento Europeu. A nossa referência é a EFSA. Por isso, se queremos proibir as OGMs, e os que apoiam esta objeção, no fundo, é isso que querem, e isto é apenas uma forma de o tentar conseguir, então voltem a colocar essa questão ao Parlamento. Mas não podemos continuar a ter todos estes procedimentos porque estamos todos a perder tempo. Muito obrigada. A senhora Ayuso. Obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para dizer que estou totalmente de acordo com tudo o que disse o Sr. Fjellner e quero ainda acrescentar algo. Este é um debate sobre o glifosato ou sobre os OGMs? Porque se é um debate sobre o glifosato, o que dito muito bem, é uma substância autorizada ao abrigo do REACH e no estudo efetuado por esta instituição, a AERC, foi um estudo feito com glifosato e adjuvantes. E o do Instituto Alemão é o glifosato apenas como substância. E por isso os resultados são diferentes. Há uma questão que são materiais e métodos. E aqui o material não é o mesmo. Os métodos não sei, mas o material analisado não é o mesmo. E assim sendo, os resultados não devem ser levados em consideração. Mas, no fundo, não é o glifosato que está em causa. Os verdes estariam dispostos a autorizar estas OGMs em locais onde não fosse utilizado o glifosato? Sim ou não? Porque o problema é autorizar ou não um OGM. Podemos não autorizá-lo. O regulamento que recusamos não tem nada a ver com isto. Eu recusei-o também porque ia contra o princípio do mercado único, porque autorizava os países a proibir a introdução de OGMs no seu território. E ainda uma outra questão. Podemos proibir este OGM aqui se não nos agradar. Mas vai continuar a ser importada, como no caso da soja. É o discurso mais hipócrita que já ouvi na minha vida. Thank you, and next is Mr. Balczó. Sr. Balczó. Elnök úr, köszönöm a szót. Igyekszek rövid lenni. Ebben a nagyon Obrigado, Presidente. Eu vou tentar ser breve. Neste debate muito interessante, há aqui uma diferença enorme de posições. É bastante óbvio. E há preocupações dos dois campos. Aqueles que propuseram esta objeção estão preocupados com o facto da utilização de produtos OGM não nos garantir que não há qualquer risco para a saúde. Quanto ao outro campo, as suas preocupações são as do facto do mercado único cair por terra. Eu devo dizer que, enquanto membro desta Comissão Parlamentar, a minha responsabilidade é decidir não com base nas minhas preocupações sobre o mercado único, mas com base nas minhas preocupações sobre a saúde pública. Yes, thank you very... Senhor Uitema. Obrigado, Presidente. A minha intervenção será feita em nome do Grupo ALDE. Eu penso que é muito simples. Aquilo que os verdes e os outros estão a tentar fazer. São contra os OGMs à partida e estão a tentar argumentos contra. E um dos argumentos agora é um argumento processual. Eu estou de acordo com o Sr. Fjellner e com a Sra. Girling. Aquilo
que disseram não é verdade e o Grupo ALDE não vai seguir essa posição e não queremos pôr aqui em causa todo o procedimento. É óbvio que queremos ter melhor legislação e temos que tentar chegar a uma solução sobre este impasse, sobre as autorizações dos OGMs, mas não devemos agora parar todos estes processos que nos chegam através dos atos delegados. Quanto aos OGMs em si, devemos levar a cabo um debate muito aprofundado sobre as técnicas existentes e como utilizá-las, porque é verdade que, por vezes, os OGMs não são utilizados da forma correta. Agora, a questão é se devemos, por exemplo, proibir também os antibióticos devido à resistência antimicrobiana. Isto, no fundo, leva-nos a repensar nas técnicas. A EFSA apresentou um parecer científico dizendo que a substância não é perigosa. Quem somos nós, políticos, para dizer que isso não é verdade? Por isso nós não vamos votar a favor destas objeções e penso que seria bom termos um debate muito claro sobre OGMs e sobre as técnicas utilizadas e não devemos misturar aqui as coisas. Porque, pelo facto de se tratar de Monsanto, eu não ouvi ainda aqui o argumento sobre as multinacionais que podem utilizar estes OGMs e talvez isso devesse entrar aqui na objeção também. O Presidente, obrigado. Não há mais pedidos de palavra. Assim sendo, passar... o Sr. Stas. O Sr. Stas tem a palavra para responder aos comentários. Eu gostaria de reagir a vários aspectos. Em primeiro lugar, quanto ao Sr. Fjellner e a Sra. Görling. Está-se aqui a fazer aqui um jogo dizendo que isto é apenas uma iniciativa dos verdes. Lembro que isto foi apresentado por membros do PPE, dos socialistas e democratas, GUE e outro movimento. Portanto, não é uma iniciativa apenas dos verdes. Agora, em termos processuais, eu também, obviamente, li a carta que o Reino Unido apresenta os argumentos que foram repetidos pelo Sr. Fjellner e a Sra. Görling. Em termos processuais, é falacioso. Eu gostaria de lembrar aqui o quadro onde nos inscrevemos. Obrigamos o Presidente Juncker, no seu discurso 15 de julho, quando foi apresentado como Presidente da Comissão, a afirmar que iria garantir que haveria uma decisão relativa a ONGs que deveria ser democratizado. A proposta que a Comissão apresentou relativamente à introdução de alimentos com ONGs e rações com ONGs foi rejeitado pelo PPE. De facto, uma parte foi rejeitada por razões de mercado interno. O meu grupo utilizou o argumentário do mercado único para rejeitar a proposta que tinha sido apresentada pela Comissão. Não é sobre isso que trata a discussão, não. Aqui a Comissão tem que apresentar novas propostas quanto à democratização sobre a tomada de decisão relativamente a ONGs. Nestes 3 dossiês é a enésima vez que os Estados-membros não conseguem alcançar uma maioria qualificada a nível do Conselho, seja a favor, seja contra. Mas há uma maioria clara dos Estados-membros contra a autorização destas ONGs. Não há, todavia, uma maioria qualificada. Portanto, continuamos numa fase em que estamos na primeira apreciação e em que poderemos, de facto, ter uma decisão democrática. Isto como primeira observação. Segunda, e agora eu dirijo-me à Sra. Görling e o Sr. Fjellner, que indicam que utiliza-se aqui argumentos científicos. Eu utilizei os argumentos científicos e ninguém os rechaçou. E há uma carta, e passo a citar em inglês, é verdade que a legislação requer ver os efeitos sinergéticos dos pesticidas que devem ser considerados neste caso. Mas ele diz simultaneamente, isto não é ainda o caso, e o legislador reconhece que é necessário fazer mais trabalho nesta área. Portanto, o Sr. Diócatis reconhece o efeito sinergético, o que nos leva a dizer que está na legislação, mas não é isso que acontece. E, portanto,
o que nos leva a dizer que estes 3 ONGs não devem ser autorizados. Portanto, devem ser cuidados. Nós estamos a aplicar aqui o princípio de prevenção e nós consideramos que não devem ser aprovadas estes 3 ONGs. Muito obrigado. Thank you, Mr. Stas. And now, Obrigado, Sr. Stas. E a Comissão tem agora a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço esta oportunidade de poder reagir a estas propostas de objeção. Os 3 pedidos de autorização seguiram os procedimentos previstos na legislação OGMs, que, recordo, foram aprovadas pelo Conselho e pelo Parlamento. A EFSA levou a cabo uma avaliação de risco aprofundada com base nos padrões científicos mais elevados e concluiu, relativamente aos pareceres sobre os três OGMs, que estes OGMs são seguros para a saúde animal, saúde humana e ambiente. Seguimos o procedimento previsto. Os Estados-membros tiveram a oportunidade de comentar o parecer da EFSA, e assim aconteceu, e, de acordo com a legislação, também a opinião pública teve a oportunidade de emitir os seus pareceres, e todos os comentários foram enviados à EFSA. Nenhum comentário pôs em causa a avaliação da EFSA, e com base na avaliação da EFSA, a Comissão propôs a autorização dos 3 OGMs em questão. Nós seguimos totalmente os objetivos da legislação OGM e da legislação alimentar, que pretendem assegurar um nível elevado de proteção da saúde humana, da saúde animal e do ambiente. Estas decisões foram aprovadas no Comitê Pertinente no dia 18 de novembro e, de acordo com as regras de comitologia, propusemos a mesma decisão no dia 11 de janeiro, no procedimento de recurso, porque não tinha havido uma maioria qualificada. E talvez possa agora explicar aqui alguns elementos para assegurar que levamos em consideração as preocupações do Parlamento. Em primeiro lugar, penso que é importante sermos muito claros sobre o seguinte: as preocupações relativas ao glifosato, a que estes 3 OGMs são resistentes. Isto deve ser tratado no âmbito da autorização de pesticidas e níveis máximos de resíduos de pesticidas. Não é uma questão a ser tratada ao abrigo da legislação OGMs. Por isso, posso garantir-vos que as preocupações do Parlamento ou dos Estados-membros serão devidamente consideradas relativamente ao glifosato no âmbito dos níveis máximos de resíduos, mas não na legislação OGM. São 2 questões separadas que não devem ser misturadas. Recordaria também que a resolução pede a suspensão da autorização, porque o novo regulamento proposto pela Comissão não recebeu o apoio deste Parlamento. Recordaria que a Comissão apresentou uma proposta que dá aos Estados-membros a possibilidade de levar em consideração as suas preocupações nacionais. Infelizmente, e como já foi dito aqui, esta proposta da Comissão foi rejeitada por diferentes razões. E, bom, nós lamentamos este facto, porque, a nosso ver, esta é a forma correta de proceder. E o comissário Andriukaitis e a comissária Bieńkowska já indicaram que a Comissão não irá avançar com uma nova proposta. Estamos ao dispor para continuar o debate sobre a nova proposta no Conselho, e este procedimento irá começar em breve sob presidência neerlandesa. Recordaria ainda o seguinte: qualquer proposta legislativa
deve respeitar as regras existentes, ou seja, a Comissão tem que continuar a aplicar a legislação existente. Uma vez que rejeitaram uma proposta de alteração, a Comissão tem que dar continuidade ao procedimento de autorização, tal como fez já em alguns casos para algumas autorizações. Para nós, Comissão, não há qualquer razão para retirar nenhum dos 3 projetos de autorização, uma vez que partimos do parecer positivo da EFSA relativamente a estes 3 OGMs. Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigado. Bom, começamos então agora a votação eletrónica, não só em relação às objeções, mas também em relação a outros dossiês. Por isso, verifiquem que têm convosco o vosso cartão de voto e que ele funciona adequadamente. Yeah, can we start? Podemos então dar início? Bom, nós gostaríamos de lhe pedir que solicitasse a alguém um cartão e por isso pode votar levantando a mão. Primeira votação, objeção em relação às sementes de soja FG 72. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. SD mais 2. Sim, senhor. Foi uma boa tentativa. Muito bem, já está correto agora. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Passamos à próxima votação. Sementes de soja geneticamente modificadas. MON 87708. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. A terceira é a objeção relativamente às sementes de soja MON 87705. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Okay. Next vote. Passamos agora à próxima votação. Tem a ver com a quitação do Orçamento Geral da União Europeia à Comissão Europeia. Primeiro, alteração 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Bom, eu penso que é melhor verificar. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi rejeitado. Passamos à alteração número 2, 2 partes. A primeira, votos a favor. Votos contra. Abstenções. Foi rejeitado. Segunda parte, votos a favor. Votos contra. Abstenções. Foi aprovado. Passamos à alteração número 3, votos a favor. Votos contra. Abstenções. Foi rejeitado. Agora, a votação eletrónica para a votação final. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Yeah. The next vote is about. A próxima votação tem a ver com a quitação para a Agência Europeia do Ambiente. Alteração número 1, votos a favor. Agência do Ambiente. Alteração número 1. Ambiente. O que é que está na vossa lista de votação? Qual é o ponto a seguir? Segurança dos alimentos?
Okay, you are right. Sim, têm razão. Se calhar eu não recebi os documentos corretos, por isso obrigado por me corrigirem. Vamos votar agora a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. Todos têm esta lista de voto. Alteração número 1, votos a favor, votos contra, abstenções, foi aprovado. Alteração número 2 é uma votação por partes. Primeira parte, quem é a favor, quem é contra, abstenções, foi rejeitado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, foi aprovado. Alteração 3, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 4, a favor, contra, abstenções, aprovado. Alteração 4, duas partes. Primeira parte, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 6, votos a favor, votos contra, abstenções, foi rejeitado. Alteração 7, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 8, votos a favor, votos contra, abstenções, foi rejeitado. Alteração 9, duas partes. Primeira parte, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 10, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 11, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 12, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 13, por partes. Primeira parte, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 14, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 15, primeira parte, a favor, contra, abstenções, rejeitado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, adotado ou aprovado. Alteração 16, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 17, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Votação final por via eletrónica. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Próximo ponto é a Agência Europeia dos Produtos Químicos. Ver se podemos estar de acordo no que toca a ECA. Alteração número 1, votos a favor, votos contra, abstenções, adotado. Número 4, há aqui uma correção técnica, para isso não é necessário votação. Alteração 2, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 3, voto por partes. Primeira parte, votos. Não, peço desculpa. Alteração 2. Alteração 2, votos a favor. Não, peço desculpa. Não tinha aqui sinalado aqui. Voltamos então à alteração 3, por partes. Primeira parte, votos a favor, votos contra, abstenções. Foi rejeitado. A segunda parte, votos a favor. Ai não, caduca. Há uma alteração oral, alguma objeção? Caduca. Muito obrigado pelo auxílio. Alteração 4. Caduca, diz o Presidente. A alteração oral caduca, não há necessidade de objeção. Mas eu compreendi bem a sua posição em relação à objeção. Depois da sessão, poderemos voltar pessoalmente à objeção. Alteração 4, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 5 a favor, contra,
abstenções, rejeitado. Alteração 6, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 7, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 8 foi retirada. Por último, votação final, votação eletrónica. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Passamos então agora à Agência Europeia do Ambiente. Alteração 1, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovada. Alteração 2, em duas partes. Primeira parte, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 3, há aqui uma alteração oral. Alguma objeção? Não. Voltamos à alteração oral. Votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Por último, votação final, votação eletrónica. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Passamos agora ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Alteração 1, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 2, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 3, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 4, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Votação final, votação eletrónica. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. A seguir temos a Agência Europeia dos Medicamentos. Alteração 1, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 2 foi retirada. Alteração 3 em duas partes. Primeira parte, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Segunda parte, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 4, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 5, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Votação final, votação eletrónica. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Next is the annual growth. Muito bem, o próximo ponto é a análise anual do crescimento de 2016, por isso já acabamos as votações sobre as quitações. Compromisso 1, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 2, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 3, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 11, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Foi retirada a número 12. Alteração 13, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 4, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 5, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 20, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 6, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 7, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 8,
votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Com alteração 38, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 10, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 9, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Compromisso 11, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 49, votos a favor, votos contra, abstenções, rejeitado. Alteração 52, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 53, votos a favor, votos contra, abstenções, aprovado. Alteração 54, a favor, contra, abstenções. Bom, eu penso que devemos verificar, por isso, alteração 54. Está aberta a votação. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Projeto de parecer, tal como alterado, está aberta a votação eletrónica. Está encerrada a votação. Foi aprovado. Muito bem, concluímos aqui as votações. Muito obrigada pela vossa participação. So, this is the end of the meeting. Thank you. Por isso, isto é o fim da reunião. Muito obrigada pela vossa participação e tenham um bom dia. And I would like to ask... Eu gostaria de pedir, como há uma reunião de coordenadores que vai começar agora, por favor, aqueles que não são coordenadores, por favor, abandonem a sala.